Sejam bem-vindos. Este é mais uma hora hoje com Jorge Faria, Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, um dos concelhos do Médio Tejo, cuja atualidade acompanhamos nas nossas diversas plataformas. Iremos então abordar alguns dos temas que têm marcado o dia-a-dia do concelho do Entroncamento, numa conversa que pode ser seguida até bem perto das 19 horas pelas frequências 98 e 92 FM, ainda pelo nosso site radiohertz.pt, por áudio e vídeo para todo o mundo, sem esquecer a plataforma Mel para clientes desta operadora televisiva, sendo que aqui basta carregar no botão verde do comando da sua televisão e digitar o código 929800 e dessa forma pode então acompanhar-nos. E feita esta introdução, começo por saudar o nosso convidado, Sr. Presidente. Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Bem-vindo. Antes de começarmos pelo Concelho do Entroncamento propriamente dito, também diz respeito ao entroncamento, mas permita-me começar por este assunto, um assunto que tem marcado a atualidade, que tem a ver com a comunidade intermunicipal do Médio Tejo e com a saída de Maria do Céu Albuquerque da presidência, neste caso, para a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional, e por isso pergunto-lhe qual é o impacto que esta mudança poderá ter na CIMT. Muito obrigado, boa tarde. Mais uma vez agradecer este serviço público de comunicação que a Rádio Hertz presta à nossa região e é sempre de valorizar. Eu, relativamente a esse assunto, em primeiro lugar, dar os parabéns publicamente à doutora Maria do Céu Albuquerque, que tive a ocasião de o fazer pessoalmente, porque penso que para ela e para a região e para o país é de facto muito positivo que ela venha a assumir estas funções governativas. Será por pouco tempo, este governo tem um fim à vista, mas esperemos que em novo processo eleitoral o PS recupere a posição maioritária que tem e que a doutora Maria do Céu Albuquerque possa continuar a dar um contributo a nível nacional, porque é uma pessoa que tem mostrado que tem competências e capacidade para essa situação. Relativamente à comunidade intermunicipal, eu penso que agora nós internamente enquadraremos sem qualquer sobressalto e com a normalidade a sua substituta, não quero estar a antecipar nomes obviamente, mas dentro do quadro dos presidentes de Câmara presentes no Conselho Intermunicipal, elegerão agora a liderança da comunidade intermunicipal. Dia 28? Dia 28. Não é uma reunião que está marcada especialmente para este efeito, era uma reunião que já estava marcada por outros assuntos. Desculpa, mas naturalmente, tendo em conta esta situação, esse assunto será discutido e teremos com certeza a nova liderança, que também, que seja quem for, vai procurar dar um contributo para continuar a desenvolver a comunidade intermunicipal e interação entre os municípios. Permita-me também colocar-lhe esta questão ainda a propósito desta liderança da comunidade intermunicipal e tendo por base também outros testemunhos de presidentes que já por aqui passaram por este espaço uma hora com até que ponto é positivo para a CIMT ser um presidente de Câmara a liderar esta estrutura e não alguém que não exerça este tipo de funções? Bom, isso aí leva-nos a outro modelo, que é o modelo da regionalização. Eu defendo, e já venho defendendo há uns anos, que era importante que o nosso país evoluísse com novas estruturas regionais, à semelhança, aliás, da generalidade dos países da Europa. Eu devo dizer que são os países menos evoluídos da Europa aqueles que têm a sua estrutura de poder mais centralizada. Nós, mais centralizado que nós, presumo que há 2 países ou 3, entre os quais a Bulgária e outros, agora não tenho bem presente. Mas, portanto, é importante avançar-se num modelo de regionalização. É de saudar este processo de descentralização de competências que o Governo está a desenvolver neste momento. Não é a mesma coisa. Que não é a mesma coisa, mas é um passo que é muito importante. Porquê? Porque vai transferir competências da Administração Central neste caso, para os municípios e também para as CIMTs e também para as câmaras e juntas de freguesia. No entanto, fica aqui uma estrutura intermédia que são as CCDRs e as CIMTs, que são estruturas, cada vez mais são estruturas de poder regional, mas que não têm lideranças eleitas, e o ser eleito aqui, diretamente, obviamente,
porque nós, Presidentes de Câmara, estamos no Conselho Intermunicipal e elegemos a liderança da CIMT, portanto, de forma indireta, não têm lideranças eleitas diretamente e, como tal, as pessoas que estão à frente da CIMT não são sufragadas pelo conjunto dos habitantes do Médio Tejo. Penso que esse é um passo que deve ser dado, tal como deve ser dado um passo das CCDRs terem lideranças responsabilizadas perante os habitantes, porque há hoje um conjunto de matérias que continuam na dimensão da administração central, ou algumas, a meu ver, que foram transferidas para os municípios e que poderiam tê-lo sido com mais eficácia, por exemplo, ao nível da CCDR, ou até mesmo, eventualmente, ao nível da CIMT, com outro modelo, mas que carecem dessa validação do voto das pessoas. E, portanto, são processos que se vão desenvolver. Eu saúdo e saúdo publicamente este exercício muito importante da descentralização de competências, porque, repare, normalmente nós, na nossa vida profissional, pessoal, e neste caso pública ou política, as instituições têm muita dificuldade em abrir mão e passar para outros um conjunto de responsabilidades e um conjunto de poderes inerentes. E, portanto, este Governo teve esse mérito e nós, por exemplo, no entroncamento, no que respeita ao primeiro conjunto de competências, decidimos aceitar todas as competências num princípio que é um princípio que nós achamos que é importante. O Governo está a desenvolver um processo de centralização de competências, transferência de competências da Administração Central para a Administração Local, seja a CIMT, seja as comunidades intermunicipais, seja os municípios ou até mesmo as freguesias. E isso significa, de facto, uma alteração da repartição da receita pública entre o Estado Central e os municípios. Nós, apesar de relativamente a uma ou outra competência acharmos que o processo podia ser de outra maneira, ter algumas dificuldades pontuais, nós decidimos que iremos, na generalidade, aceitar as competências. Fizemos naquelas que foram transferidas já e naquelas que já são conhecidas, estamos só a ter dúvidas relativamente a uma, que é uma competência que nos exige ter uma máquina operativa e de resposta e transfere um conjunto de responsabilidades que achamos que sem essa máquina pronta, que é na área da saúde alimentar, não será fácil exercer de imediato as competências. Mas será só aqui uma questão, digamos, de competência técnica presente que nos levará eventualmente a adiar o assumir essa competência para daqui a um ano ou, no mais tardar, para janeiro de 2021. Mas quanto aos restantes diplomas, nunca equacionou que seria melhor esperar até 2020, no limite de 2021? É como digo, todos os diplomas conhecidos, com exceção deste da saúde alimentar, portanto, houve dois grupos de diplomas. Um primeiro grupo, que continha, salvo erro, 12 competências em 12 áreas da governação, e agora mais 4. Nesses 12 havia uma ou outra área que nós acharíamos que podia ter ido mais além, podia ser o processo estar mais claro, podia isto ou podia aquilo. No entanto, nós achamos que de uma forma mais rápida ou mais lenta, mas sem pôr em causa o exercício dessas competências, nós temos condições para as exercer. E aceitámos-las justamente porque queremos partilhar este esforço da Administração Central para a Administração Local. Olha, dou-lhe um exemplo que ainda há pouco vinha falando no carro. A propósito, e nestes 4 diplomas que agora estamos em tempo para decidir o que fazer, há de facto um, que é a saúde alimentar para as pessoas e animal, que é de facto uma competência que nós estamos a avaliar e muito provavelmente não vamos poder exercê-la de imediato porque não temos competências próprias neste momento e não são competências fáceis de adquirir rapidamente. E, além disso, a consequência dela não ser exercida pode ter consequências em termos de saúde pública, por exemplo. E nem eu quero que isso aconteça na área do meu município, nem temos necessidade de nos estar a sujeitar essa consequência. Há outras situações, por exemplo, as competências transferidas no âmbito das questões do jogo. Se as máquinas, podendo não estar ainda devidamente montadas,
ao nível das autarquias, o que pode acontecer é falhar aqui alguma entidade dentro do município que desenvolva uma iniciativa dessas, desde fazer um sorteio, com um determinado objetivo ou outro. Pode acontecer que a máquina possa não estar bem afinada e haver alguma situação dessas que deixe de pagar uma taxa por isso. Mas isso não tem qualquer consequência para além de uma receita que não entrou. E, portanto, agora, a saúde alimentar é diferente. E por isso estamos a equacionar. O nosso princípio é esse. Por princípio, vamos partilhar este esforço, vamos desvalorizar aqueles pormenores que nós achamos que não são os melhores e vamos valorizar o todo. Haverá algumas competências que, pelo facto de não termos competência já operativa, possamos adiar a sua aceitação. Podemos partir aqui do princípio que será então esta transferência de competências em algumas dessas responsabilidades será algo de melhor para a população, mas não tão bom para as autarquias, isto porque vão ter que assumir essas responsabilidades? Ou não? É verdade. Repare, há um conjunto de consequências, eu já tive a ocasião de dizer publicamente, que se pensarmos num negócio financeiro puro, é um mau negócio para a autarquia. Mas como a autarquia a autarquia no geral, agora aqui a falar do entroncamento, ou de tomar, ou seja do que for, tem mostrado outra capacidade para gerir com mais eficácia os dinheiros públicos, e a sua proximidade faz com que isso seja melhor para o cidadão. E sendo melhor para o cidadão, é nossa obrigação, enquanto autarcas, assumir esse desafio. Obviamente que não podemos também assumir um desafio em que os proveitos que daí sejam do Orçamento de Estado ou do outro lado que advém daí não sejam compensadores. Mas nós também temos a obrigação de, por exemplo, a educação. Nós no entroncamento, e agora falo na questão do entroncamento em particular, temos dado uma grande importância estratégica à educação. É normal que possamos afetar alguns recursos que poderiam ir para outras áreas à educação. E a educação é um exemplo claro. Nós temos no entroncamento já aquilo que hoje são as transferências de competências na área da educação. No entroncamento nós já temos uma parte substancial. Já temos essas transferências praticamente até ao 9º ano. Até ao 9º ano, tudo o que são equipamentos escolares, tudo o que são apoio social, tudo o que é alimentação, tudo o que são pessoal auxiliar e não auxiliar, ou seja, pessoal não docente, desde os administrativos ao pessoal auxiliar de educação, já são responsabilidade do município. E nesse processo, nós temos um conjunto de pessoas que foram transferidas da Administração Central e às quais está associado um envelope financeiro. Mas em função das necessidades, ou seja, nós quisemos alargar o horário de possível permanência dos miúdos na escola. Não que achemos que os miúdos devem estar 12 horas nas escolas, mas é natural que há pais que têm que deixar o miúdo às 8 horas ou antes, e há pais que só podem ir buscar às 6 ou 6 e tal. E, portanto, nós começamos por alargar esse período de permanência. Começamos por também avançar com outro tipo de apoios aos miúdos que estão nas escolas. E, obviamente, começamos, por exemplo, por reduzir o período de encerramento das atividades letivas. Nós, na prática, só o mês de agosto é que os miúdos não podem estar na escola. Não é que eu defenda e que o meu executivo defenda que os miúdos têm que estar 11 meses na escola. Só que você pode ter necessidade de ter lá o seu miúdo em julho e outro ter em setembro, por causa das férias, disto e daquilo. E, portanto, não há dúvida que na educação o município do entroncamento gasta mais que aquilo que recebe do Ministério da Educação. E, nessa perspectiva, é um mau negócio financeiro. No entanto, nós estamos na autarquia para tentar melhorar a vida das pessoas e nós fazemos uma gestão no sentido de equilibrar as coisas e, nessa perspectiva, é um bom negócio para os cidadãos. E, portanto, repare, esta questão da descentralização, vista em termos macros, enfim, é um processo que está agora a ser desenvolvido. Na fase de cruzeiro, digamos em 2021, tendo em conta o que está perspectivado, nós vamos passar de uma parte do Orçamento de Estado afeta aos municípios que andará na ordem dos 14%,
provavelmente para 24%, 25%, ou entre 23% a 25%. Mesmo assim, ainda muito aquém daquilo que acontece noutros países da Europa. Isso quer dizer que há uma parte maior do orçamento que é gerido pelos municípios. Lógico, os municípios terão mais poder de intervenção e nessa matéria eu penso que será melhor para as populações. E aí é um bom negócio para as pessoas. Muito bem. Outro tema que tem a ver com a mobilidade, com os transportes e precisamente com uma medida que o Governo tomou e da qual o entroncamento ficou de fora dos 18 concelhos que foram agrupados na área metropolitana de Lisboa relativamente ao passe único, passe 40 euros. Consegue explicar aos seus municípios como é que o entroncamento fica de fora desta rede que os iria beneficiar, que lá está, e os números mostram isso? É verdade. Eu aí penso que é importante nós relevarmos esta iniciativa, enfim, e também do Governo, esta iniciativa, que teve como origem as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, e que felizmente, mediante a pressão de quer da Associação Nacional de Municípios, quer de outros municípios, já foi um pouco alargada para fora dessas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Eu digo um pouco porque as verbas que foram alocadas, como agora se diz, à área de Lisboa e Porto e ao resto do país, digamos que os cidadãos de Lisboa e Porto, as áreas de Lisboa e Porto têm uma parte substancial do bolo. No entanto, é de realçar também que também já há algumas verbas, e no caso do Médio Tejo não chega a 1 milhão de euros, 890 e picos mil euros, que poderá, para sustentar algumas estratégias no sentido de melhorar a mobilidade, quer interregional, quer a mobilidade para outras, quer dentro da comunidade, quer para outras regiões, e aí, claramente, as locações pendulares que acontecem muito desde tomar entroncamento para Lisboa, sobretudo pela via do comboio. Eu aí percebo a lógica, como responsável, o primeiro responsável da cidade do entroncamento, eu gostaria que as pessoas que viajam diariamente tivessem um bilhete mais barato, um passe mais barato. Vamos procurar, naquilo que está ao nosso alcance, dar algum contributo para isso. Será necessariamente um contributo que não será ao nível de passarem para 40 euros, porque mesmo assim nós também temos aqui uma certa... repare, em termos populistas ou populares, é interessante dizer assim, era bom que nós tivéssemos o passe de 40 euros do entroncamento, mas eu também, eu preferia ter transportes de melhor qualidade, preferia ter transportes com maior regularidade e rápidos entre o entroncamento, ou Tomar e Lisboa, para que as pessoas que se têm que deslocar diariamente para Lisboa o façam com grande comodidade e um preço mais reduzido. Ou seja, acaba por nem ser então a questão do preço, é mesmo a questão de haver mais e melhores transportes. Eu penso que, olha, ainda recentemente, o filho de uma pessoa, minha amiga, que esteve na Alemanha, comentou com o pai, pai, aqui não se paga comboios, aqui não se paga bilhete de comboio, porque a Alemanha já tem este modelo por grandes áreas metropolitanas há muito tempo e, portanto, hoje em dia, com tarifas, o nosso problema é que nós temos duas grandes áreas metropolitanas e depois temos núcleos urbanos sem grande dimensão. Por exemplo, o nosso problema aqui também é que, tirando as ligações, e não estou agora aqui por estar em Tomar, mas tirando as ligações que são fáceis e historicamente existentes entre Tomar e o entroncamento por via do comboio, depois nós não temos, e agora com o projeto que surgiu há uns anos dentro de cada concelho do transporte a pedido, para responder às necessidades mais de isolamento, mas nós não temos uma estrutura de mobilidade na região que permita aos cidadãos deslocarem-se com facilidade entre Torres Novas, Tomar entroncamento Abrantes, Orem, Alcarena. Não existe essa malha de transportes, porque a rodovia deixou de prestar esse serviço, não houve aqui, e não é fácil criar uma estrutura, uma malha de transportes, mas seria desejável que isso acontecesse. E aí era claramente perceptível que ia haver uma situação que nessa malha de transportes a deslocação fosse simples, fosse mais barata. E aí o problema é que nós investimos muito no transporte individual
e isso está-nos aqui muito. Você, por exemplo, se tiver que trabalhar para Abrantes ou para Alcanena, dificilmente o poderá fazer com recurso ao transporte coletivo, portanto, e falta-nos essa malha. Eu penso que nós temos, por outro lado, dentro das cidades, a malha dos transportes urbanos. Penso que foi uma evolução muito interessante. Se calhar um próximo passo é tentar ligar essas redes urbanas entre si. Esse milhão de euros que falou ainda há pouco, será suficiente para amenizar ou para começar algo do género? Esse milhão de euros vai ver que é um milhão de euros que é muito pouco dinheiro. Mas não deixa de ser já aqui e é um dinheiro que há de ser com certeza repartido, ou que pode ser repartido quer no desenvolvimento de uma malha dessa natureza, quer uma parte também para a renovação de alguma frota e quer também para amenizar o preço dos bilhetes quem se desloca, por exemplo, para Lisboa via ferrovia. Portanto, tendo em conta estas três dimensões, é um recurso muito, muito reduzido. Mas eu também gostava de saudar mais essa iniciativa, no sentido, aqui não é só a questão do preço, é a mensagem de procurar usar-se o transporte coletivo ou em vez do transporte individual. E hoje nós temos um conjunto de mobilidade, de formas de mobilidade, sobretudo em Lisboa, que estão a aparecer. Algumas delas poderão ser replicadas nas nossas cidades. Nós também estamos a criar estruturas para isso, ciclovias e outras formas de mobilidade, que há meia dúzia de anos eram quase impensáveis para a generalidade das pessoas. Algum especialista teria esse conhecimento e tal, mas a partilha dos transportes individuais, desde as bicicletas, as motoretas, as trotinetes, os carros, cada vez mais agora o futuro serão também a partilha de carros. Aliás, já neste momento, penso, não sei qual é a marca de automóveis, enfim, eu ligo pouco às marcas, mas já há uma marca de automóveis dessas top que já está a desenvolver um modelo de negócio que já não vende carros, vende uma mensalidade para usar o carro. E você paga uma mensalidade e usa um carro em Tomar e usa um carro em Lisboa ou noutro sítio, ou em Londres, por exemplo, se for. Portanto, esta coisa da mobilidade está de facto uma grande revolução. Nós temos vindo, enfim, também a tentar não perder o comboio, mas sobretudo tentando perceber como é que podemos também dar contributos para a melhoria de vida dos nossos cidadãos. Muito bem, centremos então atenções em 2019, prioridades para 2019, olhando para o orçamento que foi aprovado, muitas intervenções, será um ano com muitas transformações e até estruturas, e agora lembrando-me da esquadra da Polícia de Segurança Pública, estruturas que há muito eram necessárias, até mesmo neste caso para os operacionais. Estamos a falar de valores do orçamento por volta dos 19 milhões de euros. Quais é que são então as prioridades? Bom, nós temos vindo a trabalhar de forma... Há um conjunto de projetos que temos vindo agora a ter condições para os colocar no terreno, em resultado de um conjunto de trabalhos que fomos tendo vindo a fazer. Por um lado, a questão do saneamento financeiro que temos vindo a fazer de forma sustentada e iremos continuar no sentido de ter contas mais equilibradas e diminuir a dívida. Depois, há um aproveitamento exaustivo daquilo que são as disponibilidades que nós conseguimos obter através dos fundos comunitários. Ao nível da reabilitação urbana, nós, em 31 de dezembro, tínhamos já entregue, aliás, no final de outubro, nós já entregámos candidaturas que ultrapassam a verba, os 5,5 milhões que nos estavam destinados, e desses 5,5 milhões há um conjunto de obras que já executamos ou que estamos praticamente a concluir. Repare, estamos neste momento a concluir duas obras com alguma dimensão, que é o mercado municipal, numa renovação muito interessante em termos de dotar aquele equipamento de condições de um mercado moderno e também de espaço de partilha e de lazer entre as pessoas, com áreas de restauração, que ficará concluído este mês. Estamos a concluir também o Cineteatro, que era uma renovação há muito desejada pela cidade, que ficará concluído, enfim, maio, junho,
espero eu, enfim, embora o prazo neste momento seria 31 de março, mas provavelmente haverá algum deslize, como acontece nestas situações. Por exemplo, já fizemos um conjunto de intervenções ao nível da mobilidade e da qualidade de vida, simultaneamente requalificando áreas da cidade que estavam muito abandonadas e criando novas ciclovias, novos espaços de lazer, novos jardins. Portanto, foi um objetivo que nós tínhamos, que era desenvolver novos jardins na cidade, e nós desenvolvemos já, ou recuperamos uma série de espaços verdes e de lazer, sobretudo nos bairros residenciais, e temos, obviamente, um conjunto de novos projetos. Temos, neste momento, uma candidatura que permitirá requalificar toda a Rua Ferreira Mesquita, a chamada Reta dos Quartéis, transformá-la numa estrada nacional, numa rua urbana, com todas as comodidades de mobilidade e de qualidade dessa rua. Temos e essa é uma candidatura que está feita e que também vai permitir, por exemplo, a recuperação de uma praça, aqui não direi uma recuperação, direi a criação de uma nova praça na cidade, em torno da Escola das Tílias, que era um edifício emblemático. Nós conseguimos evitar que fosse demolido e vamos recuperar toda aquela zona, criando ali uma nova centralidade, neste caso na freguesia Nossa Senhora de Fátima. Além desse projeto, que estamos a aguardar a sua aprovação, temos outro projeto também. Este é um projeto na ordem dos 1.400.000. Temos outro projeto à volta de 1 milhão e 100, que é a recuperação a desguetização do bairro Frei Correia e a recuperação de uma área com ainda uma dimensão considerável, criar uma zona verde que será um tampão entre esse bairro e outra zona habitacional que vai ligar toda a cidade, digamos, dos bairros tradicionais à zona desportiva, que é um investimento na ordem de 1 milhão de euros. Também estamos a aguardar a aprovação dessa candidatura. Temos outra candidatura submetida no âmbito da regeneração urbana, que é de facto uma candidatura de cerca de 300.000 euros, mais reduzida, mas é uma candidatura muito importante para nós, que tem a ver com a reabilitação das infraestruturas e dos arruamentos do bairro Camões. Bairro Camões esse, que é um bairro emblemático da nossa cidade e que foi um bairro que está praticamente a fazer 100 anos, ou quase 100 anos, e que foi da autoria de arquitetos, o Continelli Telmo, que era um arquiteto, enfim, com dimensão nacional e internacional da época, e é um ícone, digamos, das construções ferroviárias. Nós conseguimos temos neste momento um instrumento para recuperar aquele bairro. Eu penso que nos próximos 2 anos a recuperação daquele bairro constitui um bairro que é icónico, constituído por 32 vivendas, será uma realidade. Nós neste momento constituímos uma cooperativa de habitação que se chama a Camões Coop, que já adquiriu às Infraestruturas de Portugal aquele bairro, que está neste momento já numa fase. Já temos cerca de 12 casas interessados que vão adquirir as casas, e justamente na próxima sexta-feira, às 21 horas, no Centro Cultural, realizar-se-á a Assembleia Magna, a Assembleia Geral da Cooperativa Camões, para confirmar a adesão de mais cerca de 25 novos aderentes e o interesse efetivo dessas pessoas em adquirir de facto uma casa. A expectativa neste momento é que, se as 32 casas não ficarem logo afetas a pessoas que as vão adquirir, uma parte substancial acontecerá, porque há sempre algumas pessoas, depois não confirmam e tal. Mas pensamos que é um projeto de grande sucesso, que irá ter sucesso, vai-nos permitir recuperar o bairro Camões, vai-nos permitir, e a Câmara vai fazer este trabalho também de recuperação das infraestruturas. Temos também um pré-acordo com as infraestruturas, se este projeto tiver sucesso, ser estendido à chamada Vila Verde, que são as vivendas ao longo da Reta dos Quartéis. Será uma segunda fase. Também negociamos, e neste momento a responsabilidade, não era até novembro do ano passado, a responsabilidade da recuperação da Escola Camões é da Câmara Municipal. Temos uma concessão por 50 anos e temos um prazo de 5 anos para mostrar o que somos capazes, digamos assim, ou seja,
ter capacidade para recuperar aquele imóvel e dar-lhe uma finalidade. Estamos a começar a trabalhar nisso e vamos com certeza fazê-lo. Isto ao nível da regeneração urbana são projetos que irão mudar muito o entroncamento e irão mudar a vida da cidade e, sobretudo, vão permitir recuperar um património que é importante não só para a cidade, mas também é muito importante para a ferrovia. Também ao nível de outros investimentos, e como disse bem, a esquadra da polícia vai ser uma realidade, porque, entretanto, a nova esquadra da PSP é um investimento de cerca de 1.100.000, é um investimento que negociamos com o Governo, em que há uma participação, é um investimento partilhado, a Câmara cede o terreno onde esse equipamento vai ser construído e pagamos o projeto. Junto ao centro de saúde? Será junto ao centro de saúde. Foi também, aqui conseguimos 2 em 1, ou seja, conseguimos que não fosse construído um prédio de 5 andares entre o centro de saúde e outra construção de 2 pisos, e ao mesmo tempo recuperamos aquele espaço para um equipamento que é importante para a cidade e que penso que toda a gente está de acordo, ou a maior parte das pessoas estão de acordo, que fica ali muito bem localizado. É um investimento, como digo, com um esforço nosso, terreno cedido pela Câmara, projeto pago pela Câmara e a obra, embora a Câmara vá ser o dono da obra, ou seja, vai lançar a empreitada, mas será financiado pela Secretaria de Estado da Administração Interna e que já está no orçamento uma verba de cerca de 1 milhão de euros para esse investimento. A estrutura ficará concluída quando, mais ou menos? Olha, neste momento o que posso dizer é nós já adjudicámos o projeto, já lançámos o procedimento concursal, assinámos o protocolo com a Sra. Secretária de Estado o dia 11 de janeiro. Nesse dia, penso eu, que já tínhamos lançado o procedimento e neste momento já adjudicámos o projeto. Agora, o projeto vai ser também, tem que ser validado pela Administração Interna. Eu espero que lá para o final do verão possamos estar em condições de adjudicar o início da obra. Só que estas coisas, lançar a empreitada, visto Tribunal de Contas, há sempre aqui, às vezes demora-se mais tempo nestes processos do que propriamente na construção. A nossa expectativa é que no final do ano que vem a construção esteja concluída. Também, por exemplo, na área do ambiente e dos recursos hídricos. É também uma área que nós temos vindo a apostar forte. Repare, não só temos vindo a exigir e a conseguir a concretização de um conjunto de compromissos por parte da empresa Águas Vale do Tejo. Neste momento estão a decorrer no entroncamento investimentos de cerca de 2,5 milhões nessa área, que é a construção de uma nova adutora, ou seja, uma conduta de água que atravessa toda a cidade, que vai desde o depósito do Casal do Grilo, que recebe a água da conduta da EPAL, até à parte mais sul, enfim, mais ao sul do concelho, junto das traseiras da Escola António Gedeão e da Escola Rui de Andrade. Portanto, uma conduta que vai atravessar toda a cidade. Vamos ficar com uma conduta de transporte de água em alta, ou seja, sem misturas com o fornecimento em baixa. Também está associado a este projeto um novo depósito aéreo, que já é visível, que está a ser construído. Também mais a conclusão do sistema de esgotos em alta, com a construção de uma conduta com mais 500 metros que faltava para concluir toda a rede, a desativação da hectare antiga, a desativação e tratamento daqueles terrenos e também a desativação de uma pequena hectare ao nível da zona industrial. São projetos, digamos, nesta área muito importantes. Também estamos a lançar, a ver se conseguimos ainda brevemente lançar essa candidatura, um projeto no sentido de evoluirmos substancialmente na gestão do abastecimento de água da cidade. Nós e a generalidade dos municípios temos ainda hoje perdas significativas relativamente à água que compramos. Só para ter uma ideia, há 2 anos o entroncamento ainda tinha cerca de 42, 43% da água que comprava, da água que pagava a EPAL, Águas Vale do Tejo, era desperdiçada, quer dizer, não era faturada. Uma parte dela, obviamente, que é para uso do município, rega de jardins, alguns estabelecimentos, alguns locais de consumo que não têm pontos de controle, mas
Já o ano passado, 2018, essa percentagem reduziu para 33%. E nós estamos apostados em reduzi-la substancialmente. Dentro dessas perdas também há roubos de água? Haverá alguns roubos de água, mas sabe, aí nem sequer será o mais, não é o mais substancial. O mais substancial é termos uma rede que não está a ser devidamente gerida, não tem condições técnicas adequadas e isso, por exemplo, esta diferença de diminuição substancial de água que era não faturada teve, entre outras situações, teve a ver com a substituição de uma zona do abastecimento de um bairro, que, enfim, é um bairro que tem cerca de 1.100 pessoas, que será maior que muitas aldeias, mas um bairro em que havia rupturas com muita frequência e nós substituímos todo o abastecimento e o concluímos em julho, já mais no final do verão. Teve a ver, por exemplo, também com a ativação ou a construção de novos furos para rega de zonas verdes, que hoje nós não nos podemos dar ao luxo de estar a regar zonas verdes a pagar a água a 0,60 o metro cúbico. E não só em termos ambientais, também não parece adequado estarmos a transportar água para regar jardins, ainda por cima a água tratada. E, portanto, essa alteração nós reativamos ou instalamos no final do verão, setembro, coisa assim, só foi agosto, setembro, 1, 2, 3, 4 furos, por exemplo, neste momento, desde outubro, todo o Parque do Bonito está a ser regado através de um furo e não da água da rede, o que não acontecia antes. Isso gerou aqui mas também estamos a desenvolver um projeto para uma nova forma de gestão da rede, de forma a que nós tenhamos uma leitura à distância dessa situação. Por exemplo, estamos também na área económica, porque a nossa também é importante criarmos valor, criarmos emprego. Na área económica estamos a desenvolver um conjunto de projetos importantes. Não só estamos a fazer o investimento na zona industrial no sentido de reabilitar os arruamentos, fazer os passeios que nunca foram feitos, como tivemos um processo que agora começa a dar frutos, um processo de fazer reverter. Numa primeira fase fizemos a redução do preço da venda do metro quadrado e rapidamente conseguimos vender os nossos lotes todos para a instalação de empresas. Em simultâneo desenvolvemos um processo de reverter os terrenos que tinham sido vendidos ou tinham sido adquiridos, alguns deles com intenções especulativas. E reverter-los como? Nós queremos lá empresas e, portanto, desenvolvemos processos com os proprietários, recorrendo aos instrumentos legais, no sentido de revertermos, de acordo com a lei, esses terrenos. Ou, entretanto, esses particulares conseguiram vender esses terrenos a outros, se calhar a preços menos especulativos, e o que é um facto é que um deles já está a ser um projeto de cerca de 1.500 metros quadrados de área construída está a ser concluído. Esta semana entrará mais um projeto com cerca de 1.800 metros de área construída. Hoje entrou mais um pedido de licenciamento, mais um lote da zona industrial. Temos o compromisso até à Páscoa entrarem mais 2 ou 3 e, portanto, essa dinâmica é muito importante. Paralelamente a isso, estamos também a ultimar uma candidatura, espero ainda conseguir entregá-la até ao final do mês de fevereiro, portanto este mês, para a criação de um novo parque empresarial no entroncamento, que resultou justamente de mais um acordo que conseguimos estabelecer com as Infraestruturas de Portugal, que, diga-se, temos vindo a fazer um trabalho conjunto interessante. Cederam-nos, através de uma subconcessão, um terreno com cerca de 20 hectares, e nós estamos a desenvolver um projeto para instalar um parque empresarial que irá ser constituído por cerca de 17 novos lotes, com 6, 7 mil metros, 13 mil, 12 mil, 11 mil metros de área cada um, com a particularidade deste parque empresarial se situar junto ao parque logística da REFER e das Infraestruturas de Portugal, ou seja, algum potencial fornecedor das infraestruturas ali instalado pode ter ganhos nessa matéria. Também este parque empresarial vai ter a possibilidade, não o vamos construir nós, mas vai ter a possibilidade da implantação de uma linha férrea que permitirá a ligação desse parque empresarial, quer ao parque logística da MSC, quer à própria linha do Norte e daí a toda a rede ferroviária.
para além da localização, digamos, em termos de acesso à A1, à A13, à A23, pensamos que é um parque que irá ter grande potencial para acomodar novas empresas e esse é também um aspecto que nós valorizamos. Ainda há pouco o Sr. Presidente falou na rua Ferreira de Mesquita. Eu queria aqui também entrar na parte social, até porque recebemos essa indicação durante esta semana de um protocolo com a Liga dos Combatentes. Julgo eu, no antigo campo dos ferroviários do entroncamento, poderá nascer ali uma estrutura social de apoio aos mais idosos. É isso? É verdade. Esta semana, aliás, na reunião de Câmara, tivemos duas situações muito interessantes. Uma foi a concessão, como disse, das Infraestruturas de Portugal à Câmara de os tais 20 hectares para instalar um parque empresarial. A outra é uma concessão da Câmara, neste caso a uma entidade, à Liga dos Combatentes, ao nível nacional, com o objetivo de aí ser instalado um conjunto de serviços, desde um centro de dia, um lar de idosos, uma unidade de cuidados continuados e também, eventualmente, uma creche, para todos os membros da Liga dos Combatentes, que justamente na zona onde era o antigo campo dos ferroviários, o campo tipo campo de futebol, e toda essa zona, com a recuperação da Ferreira Mesquita, com a recuperação do bairro Camões, com a instalação do equipamento desta natureza, nós ficamos com uma entrada da cidade completamente diferente e, obviamente, que se conseguimos concretizar esse investimento da Liga dos Combatentes, e até agora tudo indica que sim, há uma grande vontade também da parte deles. O que é que ainda falta aqui para que seja uma certeza ao nível burocrático? Bom, da nossa parte não falta nada. Mas, obviamente, da Liga dos Combatentes falta essencialmente à espera de financiamento e que haja linhas de financiamento, porque é um investimento a partir da... Repare, esta concessão também tem uma característica, que tem um prazo para eles fazerem a obra, 5 anos, e também tem um compromisso da Câmara para, no decurso da obra, se fazer um regulamento de acesso em específico, mas penso que são compromissos das partes perfeitamente realizáveis, e tendo em conta que, de acordo com as informações que vão sendo públicas, que poderá haver a curto prazo um novo programa PARS, ou seja, o programa PARS foi um programa que o Governo lançou, curiosamente, penso que também pelo atual Ministro Vieira da Silva, quando era Ministro no Governo, penso que do José Sócrates, que um programa de apoio à construção e à recuperação de equipamentos para idosos. As notícias que temos é que esse programa poderá ser reativado a curto prazo, obviamente em moldes diferentes, não conhecemos ainda em pormenor, mas com certeza que neste caso em concreto seria muito interessante, porque se isso acontecesse, eu tenho a expectativa, de acordo com aquilo que foi a informação prestada pelo Sr. Presidente da Liga, que eles teriam muito interesse em avançar rapidamente com o processo. Agora, vamos ver. Só para associados da Liga, é isso? É para associados da Liga, mas para hoje em dia, eu próprio não sabia, e foi-me transmitido pelo Sr. General, que é o Presidente da Liga, que a quase generalidade da população pode ser associada da Liga, que desde que tenha cumprido o serviço militar, ou depois até, não perguntei em que termos, mas até alguém que nem tenha passado pela estrutura militar, penso, não tenho bem a certeza do que estou a dizer, mas penso que poderá ser associado à Liga. Mas, obviamente, que é uma estrutura que pressupõe que a pessoa seja associada, mas tem uma abrangência muito grande. Era importante, porque, repare, não só para a cidade do entroncamento, mas nós temos hoje aqui residentes na nossa zona, entroncamento, Barquinha, Cardala, Talaia, Torres Novas, Abrantes, Tomar, um número elevado de militares que, não só porque temos aqui uma concentração grande de unidades militares, como pelas comunicações existentes. Repara, um militar que vive em Tomar ou que vive no entroncamento pode fazer quase toda a sua carreira, umas vezes aqui em Tanques, outras em Santa Margarida, outras no entroncamento, outras em Tomar, nem que vá fazer uma comissão a Lisboa, pode o fazer de comboio e a sua família pode viver aqui. E, portanto, é aproveitar, digamos, esse potencial. Sr. Presidente, já estamos então na reta final deste Uma Hora Com. Não o condiciono agora com qualquer questão, algo que queira acrescentar, que tenha ficado por dizer. Nós temos vindo também a fazer um trabalho que eu acho muito importante na área da cultura. Queremos transformar o entroncamento também numa terra de cultura,
queremos recuperar e dar vida ao centro da cidade. E nós hoje temos uma pequena galeria que, apesar de pequena, tem um grande mérito. É que desde que nós tomamos posse, já estou na Câmara, já vai no 6º ano, penso bem, eu acho que aquela galeria tem estado sempre com exposições permanentes. Umas, com certeza, com maior qualidade, outras com menores, umas dando voz aos artistas locais, quer seja do entroncamento, quer da região. Há alguns que se ousaram, digamos assim, expor pela primeira vez, outros mesmo já artistas com outra dimensão. Aliás, já começamos a ter aqui um efeito interessante, que é alguns artistas nos falarem, se oferecerem ou sugerirem exposições lá, e alguns artistas de nome. Obviamente que todo este trabalho também de recuperação do património ferroviário, aliado obviamente à dinamização do Museu Nacional Ferroviário, que é hoje um grande equipamento de referência da nossa cidade e penso que começa a ser também da região, aliado à recuperação do património ferroviário, nós também queremos fazer surgir na cidade um conjunto de outras iniciativas que cada vez façam do entroncamento uma terra onde é bom viver, uma terra onde é bom sonhar. Eu vou aproveitar, até porque começamos, eu vou tomar essa liberdade até porque começamos uns minutinhos mais tarde, para falar e precisamente do Museu Nacional Ferroviário, uma estrutura que à escala nacional tem uma importância ímpar. Qual é que é o ponto de situação que se pode fazer do museu nesta altura? Olha, felizmente, relativamente ao museu, conseguiu-se no final do ano e princípio deste ano ultrapassar 2 ou 3 constrangimentos muito importantes. Um deles foi a integração das pessoas que há uns anos já vinham prestando, enfim, serviço ao museu. O museu tem uma natureza pública, não é uma entidade pública tout court, mas os seus fundadores, a maior parte deles são entidades públicas, a Câmara, a CP, as Infraestruturas de Portugal, ou institutos públicos, instituições de capital público, melhor, e portanto havia ali uma dificuldade na contratação e de integração das pessoas. Com aquele processo dos precários, conseguiu-se estabilizar a base daquilo que é o quadro pessoal do museu. Não quer dizer que não haja necessidade para o futuro de mais pessoas, mas pelo menos aquela base foi estabilizada. O segundo aspecto foi também, e aqui quero agradecer também publicamente a todos os partidos com assento na Assembleia da República, porque nós conseguimos que a Lei das Fundações, que tinha criado há cerca de 4 anos um constrangimento grande ao financiamento do Museu Nacional Ferroviário, a Lei das Fundações excepcionava algumas fundações. Não excepcionava a Fundação Museu Nacional Ferroviário. E, de facto, no Orçamento de Estado para 2019, conseguiu-se, e foi também um voto por unanimidade na Assembleia da República, conseguiu-se que, aliás, eu penso que a Rádio Hertz até deu cobertura à visita dos deputados, na altura em que andávamos a desenvolver esse processo, e agradeço também publicamente, conseguiu-se desbloquear essa situação que permite que as entidades, sobretudo as infraestruturas e a CP, possam financiar, ou em conjunto com algum apoio da Câmara, possam financiar, em termos correntes, o funcionamento do museu. Porque a CP e as infraestruturas, é verdade, que também importante dizê-lo, sempre tiveram essa disponibilidade. Estavam impedidas de o fazer pelas limitações legais. Esse foi outro aspecto. Um terceiro aspecto é com esta estabilização, digamos, também ao nível da administração, ainda que o Presidente atual seja o Sr. Presidente da CP e que aceitou esta missão por um período transitório, mas que eu sei que ele tem muito gosto, não tem há muito tempo, com certeza, mas tem muito gosto e muita capacidade para o fazer. Há aqui já uma outra estabilidade governativa ao nível da administração, que isso também é importante. E isso vai permitir sustentar as atividades. Por exemplo, o ano passado iniciámos um projeto de festival que é o Steampunk, que foi a primeira edição do Steampunk, e eu penso que foi um grande sucesso, na medida em que o Steampunk é um conceito que se liga muito à ferrovia, que se liga muito à cidade ferroviária, e eu penso que nós, em Entroncamento, encontramos aí um festival, um acontecimento cultural que faz sentido apostarmos nele, porque é diferente
é diferente de outros que se fazem no nosso país. Peço desculpa. Liga-se muito bem àquilo que é a ferrovia, à nossa natureza da cidade ferroviária, e já estamos a trabalhar na segunda edição do Steampunk, que há de ocorrer em setembro, e esperamos que seja ainda um maior sucesso do que foi nos anos anteriores, porque efetivamente também permitiu a projeção do Museu Nacional Ferroviário. Também começamos a ter cada vez mais visitas de pessoas, enfim, de miúdos, de escolas, que é um público-alvo muito importante, de pessoas idosas até, e a generalidade das pessoas que visitam o museu tem normalmente este gosto, esta opinião de que acham o equipamento deslumbrante. A maior parte delas diz que não pensavam que aquele Museu Nacional Ferroviário tivesse aquela qualidade, ou seja, e que também as pessoas que apoiam são pessoas simpáticas e cordiais. Portanto, estamos perante um equipamento que tem tudo para crescer, e penso que, obviamente, estamos a trabalhar também para melhorar cada vez mais o Museu Nacional Ferroviário. Muito bem, assim esperamos, porque está em causa efetivamente uma estrutura ímpar, não só para o entroncamento, mas também para a nossa região. Sr. Presidente? Agora, só para dizer que nós, e aderimos também, nós, Câmara e o próprio Museu, aderiu a um projeto desenvolvido ao nível da CIMT, Fátima Tomar Stay Over, no fundo Fátima e Tomar como dois grandes polos que conseguem captar para a nossa região, mas um projeto que pretende que os turistas não passem por aqui, venham a Tomar, vão a Fátima, vão ao entroncamento, mas fiquem cá. E nessa matéria, por exemplo, um turista que esteja nesse projeto tem entrada gratuita no museu, ou terá entrada gratuita na piscina municipal do entroncamento, ou da Abrantes, ou noutras cidades. E, portanto, também nesse sentido temos vindo a trabalhar, quer individualmente, quer coletivamente, no Médio Tejo, para captar turistas e para que eles fiquem cá não apenas umas horas, mas um dia, ou 2, ou 3, ou mais. Trabalho em rede. Sr. Presidente, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Votos de continuação de bom trabalho. Obrigado, certamente vamos encontrar-nos numa outra oportunidade. E assim finalizamos este Uma Hora com. Voltamos